Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 10 de março. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Avião da FAB com brasileiros, estrangeiros e pets vindos da Ucrânia chega a Brasília. Voo traz 68 adultos, 16 crianças e 10 animais de estimação que fogem da guerra. O Globo. Vacina. Quase 700 mil ainda não tomaram dose de reforço contra a Covid-19 na cidade do Rio. Painel da Secretaria Municipal de Saúde mostra que pouco mais da metade dos adultos recebeu a terceira dose e um terço das crianças de 5 a 11 anos sequer foi imunizada. E, por fim, valor econômico. Petrobras anuncia reajuste de 18,7% para gasolina e de 24,9% para diesel. A estatal estava há 57 dias sem mexer nos preços de ambos combustíveis. GLP também terá aumento. E falando sobre aumento no preço dos combustíveis, a Petrobras anunciou que, no caso da gasolina, o valor médio nas refinarias vai subir cerca de 60 centavos. Disparada dos preços do petróleo, a Petrobras reajusta os preços de gasolina e diesel, após quase 2 meses dos valores congelados nas refinarias. O preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,25 para R$ 13,86 por litro, um aumento de cerca de 19%. Para o diesel, o ajuste do preço médio vai de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de quase 25%. Para o GLP, o preço médio de venda do gás de cozinha da Petrobras para as distribuidoras foi reajustado em 16,1% e passa de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, o equivalente a R$ 58,21 por 13 quilos. O produto não era reajustado há 152 dias. Em nota, a Petrobras informou que os reajustes são necessários para que o mercado brasileiro continue sendo suprido sem riscos de desabastecimento. O preço do petróleo no mercado internacional já vinha em alta e a situação se agravou nos últimos 15 dias em decorrência do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que é um importante produtor de petróleo e gás natural. Além disso, os Estados Unidos decidiram proibir a importação de commodity russa. O movimento influencia os preços no Brasil, já que a Petrobras segue a paridade internacional. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin convocou ministros do governo para criar formas de sabotar as sanções econômicas impostas pelo Ocidente. 200 produtos já estão proibidos de serem vendidos. O governo russo disse nesta quinta-feira que a economia do país está em choque após as medidas do Ocidente contra a invasão da Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chegou a usar o termo guerra econômica e afirmou que as medidas estão sendo tomadas para amenizar o impacto negativo para a economia do país. Pressionado, o presidente russo Vladimir Putin convocou ministros do governo das áreas da economia, defesa e comércio exterior para criar formas de sabotar as sanções econômicas, alegando que elas não são legítimas. O Kremlin anunciou que proibiu a exportação de uma lista de produtos até o final de 2022. Entre eles estão equipamentos das áreas de telecomunicação, tecnologia, elétrica, automobilística, médica e do setor da agricultura. Além dessas ferramentas, alguns produtos provenientes de exploração florestal, como a madeira, também foram vetados, mas não foram divulgados maiores detalhes. O Brasil acaba de chegar à marca histórica de 14 gigawatts de capacidade instalada de energia solar fotovoltaica, a mesma potência da usina hidrelétrica binacional de Itaipu. A fonte solar é a mais promissora entre as fontes de energia renováveis do mundo, segundo a Agência Internacional de Energia, que prevê a fonte como a principal da Europa em 2025 e um pouco mais tarde do Brasil, podendo chegar a 1/3 de toda a energia consumida pelos brasileiros em 2050. A marca alcançada no começo de março leva em conta parques centralizados e a geração própria de energia em telhados, fachadas e pequenos terrenos, a chamada geração distribuída, uma tecnologia que cresceu muito no país e ganhou ainda mais força após a aprovação do marco regulatório sancionado em janeiro deste ano. Para aproveitar as regras antigas que não prevêem o pagamento da tarifa de uso do sistema de distribuição e outros benefícios, os interessados em projetos de geração distribuída estão correndo para instalar os sistemas até 6 de janeiro de 2023.
E olha só, um estudo preliminar identificou na França 3 pacientes com a Deltacron, uma recombinação nas variantes Delta e Ômicron do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde alertou que a pandemia está longe de acabar. A organização está preocupada que vários países tenham reduzido drasticamente seus testes usados para detectar novas variantes. Vale lembrar que a estratégia de testes na África do Sul permitiu que a cepa Ômicron fosse identificada rapidamente no final de novembro de 2021. A OMS observou um crescimento muito forte na região do Pacífico Ocidental, embora globalmente o número de novas infecções e mortes tenham caído. Mais de 6 milhões de mortes relacionadas à Covid-19 foram oficialmente registradas no mundo desde o início da pandemia em 2020. A Organização Mundial da Saúde estima que, se for considerado o excesso de mortalidade direta e indiretamente relacionado à Covid-19, o balanço da pandemia pode ser de 2 a 3 vezes superior ao registrado oficialmente. E a lei federal que determina retorno de gestantes ao trabalho presencial foi publicada no Diário Oficial da União e já está em vigor. O projeto de lei sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro muda as regras para o afastamento da empregada gestante, inclusive a doméstica, das atividades durante o período de pandemia. O texto determinou o retorno presencial de trabalhadoras grávidas após a conclusão do esquema vacinal contra a Covid com pelo menos as 2 doses. Já as trabalhadoras gestantes que não completaram o ciclo da vacinação e que não exercem atividades compatíveis com o trabalho à distância não vão ter mais o direito ao salário maternidade, que era pago pela Previdência desde o início do afastamento até 120 dias após o parto. Esse trecho da proposta foi vetado. O governo justificou que contraria o interesse público e significaria um possível aumento de despesa obrigatória, o que colocaria em risco a sustentabilidade da Previdência Social. Apesar disso, o governo manteve a regra que permite que gestantes voltem ao trabalho sem a vacinação contra a Covid. Caso decida por não se imunizar, a gestante deve assinar um termo de responsabilidade e livre consentimento para o exercício do trabalho presencial. A inadimplência das famílias na cidade de São Paulo chegou a 21,8% em fevereiro, segundo pesquisa da FEComércio. O estudo da entidade mostrou que este é o maior nível desde dezembro de 2019. O percentual registrado em fevereiro significa que 872 mil famílias estão com as contas em atraso, um crescimento de 61 mil lares em relação a janeiro, o equivalente a 20,3%. Em fevereiro de 2021, o índice de inadimplência na cidade era de 18,2%. A inadimplência é maior na faixa de renda de até 10 salários mínimos, ficando em 26,4%. Entre as famílias que ganham acima desse patamar, 10,2% têm dívidas em atraso. A FEComércio revelou que o endividamento das famílias também cresceu. Foram 13 pontos percentuais na comparação entre fevereiro deste ano e de 2021, passando de 59,2% no ano passado para 73% no último mês. Em termos absolutos, são quase 3 milhões de famílias com dívidas na capital paulista. Entre as famílias que recebem até 10 salários mínimos por mês, o endividamento ficou em 76,2% em fevereiro. Nos lares com renda acima disso, 64% têm dívidas. A entidade analisa que desde o ano passado o endividamento vem batendo recordes em razão da dificuldade das famílias em manter o consumo, diante do quadro de inflação e desemprego, além da escalada da taxa básica de juros, Selic, que também compromete a oferta de crédito. Os novos casos no mundo e a baixa vacinação contra a pólio no Brasil acenderam alerta para risco de volta da doença já erradicada no país. A paralisia infantil não é registrada no Brasil há mais de 30 anos. O registro de novos casos de poliomielite em Israel e Malawi, no sudoeste da África, o Brasil também entra em alerta. Apesar da paralisia infantil ter sido erradicada oficialmente em 1994 e o último caso de pólio no país ter sido em 1989, a baixa vacinação pode ser um fator de risco de reintrodução da doença.
A vacinação contra a polio no Brasil caiu em quase 30% menos de 10 anos, considerando as primeiras 3 doses do imunizante aplicadas no primeiro ano de vida da criança. A primeira dose da polio é aplicada a partir dos 2 meses de vida. Mais 2 doses são dadas aos recém-nascidos aos 4 e 6 meses. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunização, aos 15 e 18 meses, uma primeira dose de reforço é aplicada e a segunda acontece entre 4 e 5 anos de idade. Dados do DataSUS revelaram que, considerando todas as doses do imunizante, a cobertura vacinal contra a paralisia infantil era de 96% em 2012. Já em 2021, caiu para 59%. A taxa mais baixa foi a de reforço, dada aos 4 anos, com apenas 52,51% no ano passado. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela sua companhia e um ótimo dia para você.